Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. E que a gestação é uma caixinha de surpresas, todas nós sabemos. O episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Teve uma Surpresa na Gestação? Você já teve alguma surpresa, Paulinha, na sua gestação? Eu acho que a surpresa que eu tive foi, na verdade, eu engravidei mais rápido do que eu achei que eu engravidaria, né? Eu usava DIU, usei DIU por 5 anos. E aí, quando eu tirei o DIU, eu achei aí que eu ia demorar alguns meses pra conseguir engravidar. E no final das contas, eu tive apenas um ciclo. E depois, no segundo ciclo, já não veio a menstruação. E aí, eu descobri que tava grávida. Assim, a minha surpresa foi essa, de que foi mais rápido do que eu imaginava. Você já teve, Gabi? A minha surpresa, acho que foi a Rafa demorar mais para nascer do que eu imaginava. Eu imaginava que ia dar o tempo, entrar em trabalho de parto e tudo bem. Ia nascer e que legal. E não foi bem assim. Ela demorou mais do que a gente imaginava, tive que induzir o parto. Minha surpresa foi essa. Mas a nossa convidada de hoje teve uma super surpresa. Na verdade, o que aconteceu com a nossa convidada acontece entre 1 milhão de mulheres. É uma condição rara, né? Que se chama superfetação. A nossa convidada de hoje é a Fabiana Gimenez. Seja bem-vinda. A Fabi, eu conheci recentemente agora, quando eu comecei a morar em Santo André. Nós somos vizinhas. Ela tem 52 anos, é formada em estética e é mãe do Eduardo e do Leonardo, gêmeos, com 21 anos. Fabi, conta aí, o que aconteceu? Como que foi que apareceu isso? O que é isso? Tá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, tá? Tô feliz por estar aqui. Espero contribuir com outras mães, né? Com a minha história. Enfim, é uma história muito interessante, difícil de encontrar igual, né? Até hoje, os meninos, quando vão contar a história, assim, sempre é uma surpresa, né? E, bom, na verdade, assim, já casei com 25 anos, demorei 5 anos para engravidar, para querer ter filhos. Quando a gente decidiu, 6 meses eu engravidei. Não precisei fazer tratamento, nada. Então, tranquilo. E aí, em dezembro de 2002, eu descobri que estava grávida. Fiz o exame, deu positivo, aquela alegria, tudo. Daí, no ano seguinte, que foi já em janeiro, fiz o primeiro exame, ultrassom. Aí deu Eduardo, já tinha o nome, que para mim era menino, né? Se for menino, Eduardo, tinha escolhido o nome e tudo. Tranquilo. Aí, depois de quase 20 dias, foi no final do mês, dia 28 de janeiro, no segundo ultrassom, nós descobrimos o outro bebê, que nós demos o nome de Leonardo. E aí foi aquele susto, porque eu lembro que meu cunhado e a minha irmã foram juntos, meu marido estava também. E aí eles deixaram a gente lá na clínica e foram tomar um café, a gente foi fazer o exame. E a minha irmã estava comigo. E aí, quando eu entrei, o médico falou assim, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Eu falei, mas, doutor, tem alguma coisa errada com o meu bebê? Ele falou, não, tem alguma coisa a mais. Eu falei, meu Deus, né? Vamos fazer um ultrassom transvaginal. Daí, quando eu fui preparar tudo, quando foi fazer o exame, aí apareceu nitidamente o Eduardo todo formado e o Leonardo bem pequenininho, parecia um girininho, né? Um saco embrionário, talvez. Isso. É porque acho que tem, às vezes, deve acontecer, né? Quando já é gêmeos, mas num primeiro ultrassom o médico não percebeu, não viu. É isso que eu ia perguntar. Diferente, se né? não corria o risco de ser isso. Mas então não, porque um tava bem... Bem desenvolvido já, todo formado. Então, você consegue explicar o que é a superfetação? Então, na verdade, eu vou falar para você que nenhum médico me explicou direitinho o que é. Eu acredito que eu engravidei do Eduardo e durante esse período eu ovulei de novo e um espermatozoide estava vivo ali, não sei explicar, e fecundou novamente. Nossa, entendi. Eu achei que, de repente, antes talvez de descobrir que você estava grávida do primeiro, acabou tendo outra relação e aí foi uma segunda fecundação, mas... Então, também, eu acredito que possa ter sido isso também. Eu sei que eu hiperovulei. Ovulou, quando a gente engravida, o corpo para, né, de ovular, então, e no caso você continuou, você já estava grávida. Isso, eu tive uma hiperovulação, hiperovulei.
E aí veio o Leonardo, ele tinha que vir, né? E aí, De uma então, maneira eram diferente. 2 bebês com idades gestacionais Isso, diferentes. diferente. Qual que é a diferença de um pro outro? De tempo? Na Tempo gestacional. Mais ou menos 20 dias foi o que o médico falou. Daí eu levei a gestação normalmente, sempre acompanhando tudo. Teve um ultrassom que o médico falou assim, olha, esse bebê, ele vai ficar aqui só pro outro nascer. Porque ele Nossa. tem uma cabeça maior, ele é diferente, então esse bebê não vai vingar. Daí meu pai estava comigo no E dia. esse bebê era qual? O Leonardo, Ah, que tá. veio depois. Porque assim, o Edu ficou em cima e ele ficou embaixo. Então ele pegou a pior parte do útero, da placenta, tudo, né? E ele era bem pequenininho. Daí ele falou assim, olha, o médico falou, eu acredito que ele não vai viver. Eu falei para ele, doutor, o senhor faz a sua parte, porque do resto Deus está cuidando, né? E eu tenho certeza que o meu filho vai nascer. E aí, com 31 semanas, eu não tive mais como aguentar, né? E aí tive que correr para o hospital para fazer o parto cesárea, né? Antes de você falar do parto, esse médico, duas coisas, assim, você já tinha ouvido falar disso antes de acontecer com você? E também se o médico que acompanhou a sua gestação foi o seu já, de rotina, seu ginecologista, obstetra, ou você teve que procurar alguém que já tivesse mais especializado nisso? Não, eu continuei com o meu médico, na época era a doutora Aidan. E ele já tinha visto algum outro caso na vida dele? Não, até na época ele falou assim, você quer ir pra Globo? Você quer passar no jornal? Eu falei, não, porque... Agora você tá aqui, ó. Porque eu passei muito mal, eu tive uma gestação bem assim, nada de complicação com os bebês, mas eu passei muito mal, enjoava demais. Eu cheguei a vomitava 15 vezes por dia. É porque acho legal falar, se alguém quiser dar um Google aí, superfetação, você vai ver, a primeira coisa que aparece é que acontece em um caso dentre 1 milhão de mulheres. Então, realmente é muito raro. Então, você já conheceu alguma outra mulher que teve isso? Não conheci. Já vi, assim, na internet. Mas até acontecer com você também, você nunca nem tinha ouvido falar? Nem imaginava Deus ter gêmeos, né? Na verdade. Eu também não. Eu nunca tinha ouvido Nunca falar. ouvi falar. Eu acho que assim, recentemente, teve na Globoplay, né? Eles lançaram uma série que... Não quero... Aqui a gente não faz propaganda, mas a série chama Um Pedaço de Mim. Foi muito famosa, né? Faz pouco tempo. E com a Juliana Paz. E é que não era exatamente superfetação. Na verdade, eu também dei uma pesquisada. O que aconteceu com a personagem dela foi que ela engravidou 2 vezes, ela estava grávida, engravidou de novo, só que aí, no caso, eles chamavam de superfecundação, que é um tipo de superfetação que foram pais diferentes, né? Aí tem todo o drama da série, que não vem ao caso aqui, não é esse o nosso foco, mas quando você me falou, e a gente pensou em gravar isso, eu falei assim, parece o que aconteceu nessa série. Então, eu já sabia mais ou menos, porque é muito recente. Só que, a gente tá falando de agora, né? O que aconteceu com você 22 anos atrás. Então, né, não é como é hoje a informação também disseminada, né? Então, quem assistiu talvez saiba um pouco. Mas no caso da Fabi, você foi sorteada aí, né? Então, é exatamente assim que eu me sentia. Porque, que nem no hospital, eu vi aqueles bebês gigantes, né? Aqueles bebezões enormes, os meus bem pequenininhos. Mas só que Deus tinha me mandado 2. E no final, os 2 vingaram, nasceram. Um ficou 1 semana na UTI. Porque você falou que eles nasceram com 31 semanas, né? Eram prematuros. Prematuros, muito pequenos. Um com 41 centímetros, outro com 43. 1,6 kg e 2,10 kg. Até que nasceram grandinhos pela situação, né? E isso, 31 semanas é o que você falou? 7 meses? 7 meses. Só que um era mais Leonardo, novo, gestacionalmente falando, idade gestacional, né? Seriam 6 meses, né? Teriam 6 meses porque ele gerou depois. Então, o tempo dele não era 7 meses. Então, o Eduardo ficou 1 semana na UTI e aí ele conseguiu mamar, né? E aí foi pra casa. E o Léo ficou. Aí eu ia pra casa, tirava o leite, deixava pro Edu, voltava todo dia pro hospital pra fazer mãe canguru e tirar o leite pro Léo. E ele tomava no copinho. Mas ele ficou internado só por conta do baixo peso? Baixo peso, isso. Baixo peso, teve que ficar na estufa, tudo. Só que o que aconteceu? Ele foi perdendo peso. De 1,600 ele chegou a 1,180. Então, ele foi diminuindo de peso, diminuindo. E daí, o médico, um dia eu cheguei, acho que no 15º dia, o médico falou assim, olha, ele tá pegando uma infecção,
e nós vamos ter que entrar com antibiótico por mais uns 21 dias. Então, ele não vai sair daqui tão cedo. E eu já vou te falar uma coisa. A expectativa é que você chegue aqui amanhã e pode ser que ele não esteja aí. Nossa, com essa empatia toda? Desse jeito. Eu falo pra você porque quando é menina, a chance de vida é maior. Engraçado, né? Ele falou isso? Quando é uma estatística de UTI, não sabia. quando o bebê prematuro é menina, ele resiste mais que o menino. E na condição que o Leonardo vinha apresentando, ele achava acho que eles já falam para a mãe não ter esperança, se chegar no outro dia o bebê não tá lá, a mãe já tá preparada. E aí aquele dia eu saí dali chorando muito e tinha um senhor que era amigo da minha família, tinha ido visitar. E ele falou assim, por que você tá chorando tanto? Eu falei assim, por causa do meu bebê, né? Queria levar para casa. Mas aí ele falou assim, você não confia em Deus? Eu falei, confio, acredito em Deus, confio. Ele falou assim, então se você confia, você não pode ficar em cima do muro. Ou você confia ou você não confia. Aí, a partir daquele dia, eu cheguei em casa, arrumei meu cabelo, passei uma maquiagemzinha. Falei, agora eu vou direto pra lá, todos os dias, falando pra ele que eu não vejo a hora de sair com ele de lá, né? No outro dia, eu cheguei, conversei com ele, que eu fiquei, assim, vários dias sem ver ele com os olhinhos abertos. Porque quando eu chegava, ele tava dormindo. Então, foram vários dias. E aí, foi indo. Daí, no outro dia, eu cheguei, a enfermeira falou assim, mãezinha, ele ganhou 30 gramas. Mãezinha, ele ganhou 50 gramas. E aí... foram mais uma semana, ele saiu da UTI e foi pro quarto. Então, foi assim, uma alegria muito grande. Com 23 dias, ele conseguiu mamar, amamentá-lo, né? E aí, ele veio para casa com 23 dias. Nossa. Muito pequeno mesmo. Enquanto isso, o Eduardo estava evoluindo normal, esperado por um bebê prematuro, mas que, sim, com um mês, assim, um mês de nascimento. Sim. Quando eles nasceram, eu não consegui usar nenhum enxoval neles. Meu cunhado teve que ir buscar macacão de prematuro mesmo. E foram 4 meses usando esses 8 macacões. Porque não cabia a roupa neles. Eles eram muito pequenos. Muito. Eles foram usar com 3, 4 meses que eles começaram a usar os tamanho P, né? RN ou P. Nossa. Então... E aí, voltando quando você descobriu, né? A reação, você falou assim, tudo bem, Deus me deu 2, tô muito grata e tal. Mas e seu marido, como que ele teve a mesma reação? Foi uma alegria, porque a gente não acreditava, né? Eu acordava no chão, meu Deus, tem 2 aqui, tem 2. Fiquei um mês achando que eu tinha um. A família... Não, ficou um mês com um, né? Isso. Né? Não é ficou nem... com um mês. Foi uma alegria muito grande. Um sentimento, assim, de ser muito abençoada mesmo. De que era o agir de Deus ali. Eu senti muito a mão de Deus mesmo na minha gravidez. E tirando o fato que você falou que você enjoava bastante, a gestação correu tranquila. Assim, tirando, né, esse fato e o fato que você chegou a entrar em trabalho de parto ou você teve que fazer a cesárea porque eles estavam pequenininhos? Eu comecei a ter sangramento. Tá. Comecei a ter sangramento, eu passei em consulta, o médico já mandou ficar de repouso, a minha barriga estava muito dura, já mandou tomar umas injeções para ir maturando o pulmão, né? E dali 3 dias, foi numa quarta-feira, na sexta-feira eu já comecei com sangramento. Aí tive que ir direto para o hospital. E da madrugada do dia 3 pro dia 4, nasceu. 4 de julho. E você teve alguma dificuldade para explicar para os familiares, de repente, para os seus pais, seus sogros, para a família, o que tinha acontecido? Ou você nem entrava em detalhes, simplesmente falava assim, tô grávida e são 2 e... Então, é engraçado porque todo mundo sabia que eu estava grávida de 1. E quando eu fui fazer o exame, que eu estava contando... Nós chegamos na clínica, o médico falou tudo aquilo. Quando eu saí da clínica, eu saí chorando. Mas eu chorava e dava risada. Aí meu marido me olhou e já começou a chorar também, porque sabia que era outro. Ele já entendeu. E aí nós entramos no carro, todo mundo chorando. Eu chorando, minha irmã, meu cunhado. E a gente até se perdeu ali no Tatuapé para ir embora. Gente, era um estado assim a gente não acredita. E aí quando eu cheguei em casa, minha irmã falou assim, mãe, a senhora não acredita quem que tá grávida de novo. Minha mãe falou assim, eu sei. É a Bia de novo, ela vai ter outro bebê. Então, a minha mãe disse que tinha sonhado que eu ia ter outro bebê. Então, aí quando eu cheguei, ela falou assim, já sabe. E ela fala até hoje que Deus tinha mostrado para ela. E do jeito que eles são hoje, um moreninho e um loirinho. Nossa. Que é um moreninho e um loirinho. É porque às vezes também, mas eu acho que aí seria antes, né? No início da gestação, né? De depois se dividir e aí...
nascer dois que seriam idênticos, né? Aí são... Talvez aí que eu são... pensei, de repente sua mãe falou assim, é um, mas tá muito novinho, daqui a pouco... Só que não, o seu caso ele é completamente diferente. Não, a minha mãe disse que realmente viu dois, um maior, um menorzinho, e um branquinho e um moreninho. Então, quando a gente chegou, minha mãe já começou a chorar e falou que sabia. Aí nós contamos, tudo explicamos. Aí foi aquela alegria, assim, contando para todo mundo. Você tem irmã? Nós somos em 4 irmãs. Eu tenho mais 3 irmãs. Assim, a pergunta é, no sentido, você sabe se isso que aconteceu com você é completamente esporádico e aleatório ou teria algum fator genético? E aí, no caso, né, se... As chances, né, de acontecer com alguém da família também, se fosse algo genético. Eu acho que não é genético, porque eu completamente hiperovulei. Esporádico, então. Então, nem do meu marido foi. Não porque foi por causa do meu útero que hiperovulou. Entendeu? Lógico que teve a contribuição dele. Mas eu hiperovulei, né? Mas assim, não sei. Eu vejo que é a mão de Deus, Na sabe? época, suas irmãs não ficaram com medo de acontecer a mesma coisa? Não, acho que não. Eu tenho uma irmã que ela tenta engravidar até hoje. E Deus ainda não permitiu. E ela tem esses sobrinhos como filhos, né? Então foi uma alegria muito grande. Acho que se engravidasse de gêmeos, ela ia ficar muito feliz, né? Todas elas. Mas tiveram filhos, cada um no seu tempo, normal. E você... Aí depois que eles nasceram prematuros. Hoje em dia, a gente sabe que até uma semana nascendo prematuro, os médicos já tratam o bebê um pouco diferente, né? Já tem inúmeras recomendações, correção de idade, até não sei quantos anos da criança, até 2 anos, eles tratam ainda considerando esse atraso. Há 21 anos atrás, você teve algum tipo de recomendação na infância deles? Ou você percebeu diferenças entre eles por conta que um, no final das contas, tinha 7 meses, outro nasceu com 6? Então, aí foi uma história bem interessante, porque não tive nenhuma recomendação. Só que quando eles nasceram, o Leonardo, ele tinha um comportamento diferente. E no meu útero já tinham identificado algo diferente no cérebro dele. Daí, depois que nasceu, a gente fez os exames, tudo. Com 4 meses, nós identificamos digenesia de corpo caloso. É um problema congênito no Léo. Bom, é tudo muito novo. Eu tava vivendo tudo ali com muita intensidade. Então, aquilo para mim caiu como... Tá, e aí? O que a gente tem que fazer, né? O que é isso? Como que é isso? Tem tratamento? Aí a médica falou assim para mim, olha, mãe, infelizmente não tem tratamento, é um problema congênito. E a gente tem que acompanhar. Não sabemos dizer como vai ser. Pode ser que ele ande, que ele não ande, que ele fale, que ele não fale, que ele tenha problema na visão, neurológico. E aí foi como tirar meu chão, né, Paulinha? Porque Quanto tempo ele tinha? 4 meses. Eu falei, vai ser como... Eu já vi um filho bom e um na cadeira de rodas, tipo isso. E aquilo me deixou, assim, muito triste e em desespero, sem saber como seria. Daí eu acalmei e falei assim, meu Deus, se o Senhor me mandou ele dessa maneira, quem sou eu para questionar? Eu agradeço e peço que o Senhor me dê sabedoria para ser a melhor mãe do mundo, para poder cuidar deles. Até me emociono. E aí foi. Neurologista, tudo a gente fez, tudo. Fisiatra, neuro, oftalmo, eu tinha que passar ele direto nos médicos, direto. E aí o outro ficava com a minha sogra, com a minha mãe, e eu sempre com ele nos médicos, sempre correndo com ele. E aí foi indo. Só que aí eu pensei assim, eu falei, bom, eu vou tratar ele como sempre é como se ele fosse, como não tivesse nada. Eu não vou, tipo, eu descobri que tem um problema congênito, eu vou tratar ele diferente. Não. Ele vai ser igual ao outro. O que o outro, como eu tratar o Eduardo, eu vou tratar ele. E aí ele se espelhando muito no irmão... Por exemplo, o irmão com 6 meses ficou em pé, ou fazia alguma coisa. Dali 6 meses ele fazia também. Então, você sentia essa diferença de tempo para ele fazer a mesma coisa? Sempre 6 meses. Aí 6 meses o irmão andou, com 10 meses o irmão andou, com 1 ano e 3 meses ele andou. O irmão falou a primeira palavra, sei lá, com 10 meses, com 1 ano e 3 meses. Então, sempre 6 meses depois. E ele sempre muito ativo, fazendo tudo e seguiu a vida, normal. Nunca teve problema nenhum. E aí, com 4, 5 anos, eu refazendo os exames, a médica falou assim, e aí, como que ele tá? Ele tá bem? Eu falei, doutor, ele tá normal. Qual médica? Que é a especialidade? Neurologista. Tá, porque não era a pediatra dos Não, meninos. ele passava na pediatra e na neuro.
E daí ela falou assim, então, mãe, mas o exame dele tá aqui, ó, tá do mesmo jeito. A digenesia de corpo caloso, falta um pedaço do cérebro, uma má formação. Continua do mesmo jeito. E como que ele tá? Eu falei, ele tá bem, tá andando, acompanha na escola, ele faz tudo. Ela falou assim, então eu não sei te explicar, é algo lá de cima. Eu falei, eu acredito que E com talvez certeza por ele ter o irmão, o estímulo estimulava. Isso. Talvez se ele fosse filho único, Com não ia ter certeza. tanto estímulo e não Isso. ia evoluir tanto. né? Exatamente. E aí seguiu normalmente. Com 7 anos, na época da escola, que foi pro primeiro ano, eles eram sempre junto. E o Edu cuidava muito dele. Arrumava a lancheira. Cuidava. E eu falei, eu quero separar, né? E aí, do infantil, da transição do infantil pro primeiro ano, eu tive uma brecha na lei para segurar ele mais um ano no infantil. Então, eu segurei ele. Então, ele não repetiu nenhum ano. Só que ele fez o infantil mais um ano e o Eduardo foi pro primeiro ano. E aí seguiu normal, nunca repetiu de ano. Eu sempre tive que acompanhar, porque a maneira que ele entende as coisas sempre foi diferente. A maneira de compreender uma matemática, de compreender as coisas. Mas sempre a gente ia se adequando e ele ia caminhando de boa, sempre tranquilo. E é muito inteligente, perfeito. E aí seguiu normal. Terminou o ensino médio, tudo normal. E aí, aquilo que aconteceu, entrou na faculdade e tal. Hoje, com 21 anos, essa transição profissional, mas perfeito. Tem 1,80 m, o outro tem 1,82 m. Então, é maravilhoso. Eu falo que eu olho meus filhos, eu não tenho como não lembrar do agir de Deus. É um milagre para mim, sempre. Eu falo, meus filhos são um milagre do Senhor, sempre. Amém. Quando que você contou pra eles? Eles sabem, suponho que eles sabem. Você falou que eles sabem, né? Mas com que idade que eles tinham? Como você, assim, suponho também que seja uma idade que eles já entendam, né? A questão, né, de gestação, enfim. Sim. Essa parte. E como que eles reagiram? A gente sempre foi contando aos poucos. Eu acho que conforme vai crescendo, você tem sempre que ir relembrando, contando de novo, porque eles vão esquecendo. E a escola também fez documentários da vida, tudo. Então, eu tenho tudo documentado em trabalho de escola. Ai, que legal. Eu tenho. Eles têm, os dois têm. Bem bacana. A história todinha. A minha foto de grávida, tudo bonitinho. E eles contando a história. Eles escreveram a história. Eles sabem assim, eu era sozinho, depois veio meu irmão. E aí, hoje, eles contam assim, a nossa história é complicada, porque eu sou mais velho, porque eu entrei na barriga da minha mãe primeiro, mas o Léo é mais velho, porque o Léo nasceu primeiro. Então, a brincadeira começa aí. Ele nasceu primeiro. O Léo nasceu primeiro, então ele faz assim... E no final das contas, não é nenhum mais velho, porque eles são gêmeos. Então, o pessoal me respeita que eu sou o irmão mais velho, mas ele é como se fosse mais jovem, porque nitidamente você vê que é como se fosse o irmão mais velho ou mais novo. O mais velho, o que você falou que é mais alto é o Eduardo. O Eduardo, que nasceu primeiro. Depois, mas veio primeiro. Não, o que é mais alto é o Eduardo, é o que entrou primeiro. Entrou primeiro, mas saiu depois, né? Você falou que... O que saiu depois é o que entrou depois. O que saiu primeiro. O que saiu primeiro, né? É o que entrou depois. É uma confusão. O que veio depois, que eu engravidei depois, ele nasceu primeiro. Então, na gestação ele é mais velho. Então, aí tem essa briga de quem que é mais velho. No nascimento ele é mais velho. Mas é muito legal, eles brincam muito com essa história. E hoje, quando chegam nos lugares, ninguém fala que é gêmeos. Porque eles são parecidos, como irmãos, mas não gêmeos. Mas que poderia ser por qualquer pessoa que engravida de gêmeos bivitelinos, né? Que não sejam idênticos, é o mesmo caso. Não é por conta da superfetação, né? Isso, exatamente. Mas é que ela falou que até a altura deles é diferente. É mesmo assim, né? E um é nitidamente a cara do meu marido e o outro é a minha cara. Foi pra agradar os dois. Exatamente. Quem que é a sua cara? O Eduardo. E o Leonardo é o meu marido todinho. Que legal. Eles já estão bem conhecidos lá no condomínio. Eu nunca vi. Preciso conhecer. Agora eu quero conhecer vocês, meninas. Ó, a gente é vizinha, é só bater lá na porta. Mas é muito legal. É uma alegria, né? E eles são filhos maravilhosos. Nossa, são... Até hoje a neurologista não sabe explicar, porque ela esperava que tivesse algum tipo de problema no desenvolvimento. Sim, se você pesquisar na internet de genesia de corpo caloso, você vê que não é compatível com o filho que eu tenho. Nossa. Entendeu? E aí, a maternidade de gêmeos, como que é? Então, é uma alegria, né? Como eu já falei, é uma bênção a gente dar conta, porque...
sempre aparece alguém para ajudar tudo. Eu lembro que quando eu engravidei, as pessoas falavam assim, ai, coitada, você vai ter que ter muita ajuda. Aquilo me irritava, que falava assim, eu vou cuidar dos meus filhos. Aquelas opiniões que você nunca pediu, né? E a pessoa, ao invés de... Aproveita pra dormir, como se tivesse um banco de horas de sono pra você não usar vai dormir depois. mais, você não sei o quê. Eu pensava assim, bom, vai ser do jeito que vai ter que ser, né? Vou ter que seguir em frente. E realmente eu tive que ter muita ajuda, minha sogra, minha mãe, minha irmã. Mais por conta de serem 2 ou por conta... Por conta de serem serem 2. prematuros e terem essa dificuldade inicial aí. De serem 2 e por serem prematuros também. Por ter coisas. tido aquela dificuldade de ter que ir para o hospital no início, tudo. Mas assim, a maior dificuldade que eu falo hoje, talvez as outras mães que estão vendo de gêmeos vai poder confirmar ou não. Eu senti isso. É que você nunca consegue se doar 100% para eles. Então, você tá no colo, o outro tá te chamando. Você não tem como dar atenção pro outro. Você tem que ficar com o pai. Aí você fala, depois eu quero pegar o outro porque eu não fiquei com ele. Ainda no seu caso que eles não eram idênticos, né? Porque quando você confunde, aí você vai dar atenção achando que é pro segundo, só que é pro mesmo de novo. Então, menina, acho que pode acontecer isso mesmo. Principalmente no começo, né? Mas era assim, aí eu dava de mamar para um, o outro tomava mamadeira. Eu procurava amamentar... Você conseguiu amamentar até 9 meses. Ah, que bom. E aí eu tirava o leite, um tomava na mamadeira e o outro no peito. Aí depois eu trocava, o outro vinha pro peito, o outro na mamadeira. Então era aquela loucura, né? Teve vezes do meu marido me sentar, pegar, colocar e eu dormindo. E ele lá segurando, ele fazia tudo, porque era muito cansativo. E aí seguiu assim. Então você nunca consegue dar 100% de atenção, mas no final tudo dá certo. E até hoje eu falo assim pra eles, nunca teve diferença, né? Não, mãe, nunca teve. Eu nunca tratei um diferente do outro. Não, mãe, sempre foi igual. Mas você sempre fica pensando que, será que eu pequei aqui, dei mais atenção ali? Eu sempre procurei ser muito justa e dar o amor igual, porque amor pra dar e vender, né? Mas a sensação é essa. Então, eu hoje penso que a mulher foi feita para ter um de cada vez. Porque eu acho que é muito mais tranquilo, você se dedica, você se doa, você curte bastante, você curte mais. Mas, como Deus quis assim, né? Foi também maravilhoso, dei conta e deu tudo certo, graças a Deus. No final das contas, a mulher, a gente sempre fala isso quase em todos os episódios, a gente fala sempre de 2 coisas. Da culpa que a mulher sente e da importância da rede de apoio. E você falou, acabou de falar essas 2 coisas, assim, né? Sim. Você, graças a Deus, conseguiu fazer tudo, seu marido te ajudou muito, você tinha mais rede de apoio. E aquela questão, mesmo assim, eu sempre me culpava, será que eu tava... São coisas que a gente não manda, não tem como a gente também determinar nada, mas a mãe, ela sempre vai se culpar, né? E deu tudo certo. E eles não se sentem tratados com diferença, mas você sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha. E outra coisa interessante, eu sofri muito com o sofrimento deles. E hoje eu falo, mas eles não lembram. Eles não lembram de nada, gente. Eu lembro que uma vez eu fui no pediatra e o Léo tinha muita cólica. E aquilo me matava por dentro. Eu falava, doutora, eu não aguento mais ver meu filho se contorcer de dor. Mãe, é assim mesmo, daqui uns anos ele nem vai lembrar. Aquilo, mas sabe? É mesmo. Eu fiquei muito irritada. Eu falei, como que ela pode falar isso, né? E é verdade, gente, eles não lembram. É um sofrimento que passa, né? Tudo passa. Por isso que eu falo, que você comentou uma coisa interessante, que é bom ter um e ter a gravidez gemelar depois, porque você tem essa experiência. Eu sempre falei que eu adoraria ter gêmeos, sempre falei a minha vida inteira. Mas que... E também sempre falei que queria ter 3 filhos, mas eu falei assim, pelo menos agora que eu tive a Madu, é que eu acho o mais difícil, se for pra ter gêmeos, o mais difícil deve ser ter numa primeira gestação, porque você não sabe de nada, você não sabe o que é essas doenças muito que a mais criancinha complicado. pega, você não sabe o que é uma cólica, você não sabe o que é fazer a criança dormir ou acordar de madrugada. Aí agora a gente já tem, né, a nossa experiência, já sabemos ser mãe. Sim. E aí eu falei assim, se viesse gêmeos numa segunda, é bom que é só mais uma gestação? Já teria 3 filhos e já sei pelo menos o que esperar. Só que nisso também, né? A vida não é uma regra e pode ser que... E a gestação é uma caixinha de surpresa. E o mundo vira de ponta cabeça, né? Cada história é uma história. É isso mesmo. E também decidi parar, né, de trabalhar, porque para eu conseguir trabalhar, eu teria que ter muitas pessoas em casa para dar conta. Nossa, é verdade. Ou colocar na escolinha, que eu acho que não... Sua situação, na minha situação, eles é. requeriam muito cuidado e muita atenção, e eu não quis delegar isso para ninguém. Eu quis fazer, eu quis estar ali junto.
E acabei indo. Aí você fala assim, quando eu crescer mais eu volto. Aí é pior que você quer estar mais junto, mais acompanhando mais, aí foi. Você falou essa história da cólica, né? Que o pediatra fala, depois ele não vai nem lembrar. Eu ouvi uma vez uma psicóloga numa entrevista falando, e agora eu lembrei. Ela falou assim, que ela tinha mais de 20 anos de consultório de terapia familiar, e ela nunca viu ninguém sentar na frente dela e falar, eu estou aqui porque eu não nasci de parto normal. Ou eu estou aqui porque minha mãe não me amamentou. Então é a mesma coisa. A gente cria coisas na nossa cabeça, cobranças que o mundo impõe que não vão impactar em absolutamente nada na vida da criança. E que eu acho que hoje, né, assim, as redes sociais, a vida perfeita no Instagram da influenciadora que você acompanha e a neura, né, eu acho que às vezes a ignorância é uma bênção, né, porque você não sabe das coisas. Mas hoje, às vezes, a mulher engravida, é doida, faz de tudo pra ter parto normal, porque parto normal, meu filho vai ser mais inteligente, porque parto normal, meu filho vai ser mais saudável, e faz de tudo. E aí eu conheço casos assim, aí a pessoa ficou, tipo, mais de 24 horas em trabalho de parto, com o bebê sofrendo, mas porque queria parto normal. E aí teve toda a dor do parto normal, e no final não teve escapatória, teve que fazer cesárea. Eu sempre falei, a Madu nasceu de parto normal, mas eu não tinha problema nenhum se eu precisasse fazer cesárea. Inclusive, eu combinei com meu marido, que chama Edu também. Eu falei, se a gente chegar nas 40 semanas e eu não tiver nenhum sinal de trabalho de parto, no dia seguinte a gente vai fazer cesárea. Eu não ia nem pensei em induzir nada pra ter normal, né? Falei assim, a gente faz cesárea, não tem problema. Claro. Só que hoje, né, e é igual você falou, não faz diferença, a gente não vai saber. Minha filha vai ser mais inteligente porque nasceu de parto normal e a sua não. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas é porque existe essa cobrança. E essa cobrança de, eu não estou me dedicando 100% a um ou 100% ao outro. Até a gente que é mãe de um só tem isso. Será que eu tô me dedicando 100% à minha filha? Ou hoje que eu tive 2 reuniões e eu sou uma péssima mãe por causa disso. Hoje que eu saí de casa às 6 da manhã pra chegar a tempo de uma reunião no trabalho e voltei tarde, não consegui levar na escola, não consegui buscar na escola, mal consegui pôr pra dormir. Agora ela não vai mais me amar. Então a gente tem essas cobranças, né, do dia a dia ali. E até a mãe que escolhe parar de trabalhar fora, né? Porque trabalhar em casa é pior, eu acho, do que trabalhar fora. Dá mais trabalho, né? Então, a mãe que tá ali dentro de casa também com os filhos, toda hora vai ter que parar, resolver alguma coisa da casa. Ninguém consegue ser 100% em nada, é verdade, né? É verdade. É isso mesmo. E aí essas cobranças que a gente tem que aos poucos ir livrando, mas a nossa cabeça fica martelando isso. Eu não consegui construir uma carreira, não consegui voltar ao mercado de trabalho, porque com 7 anos depois que eles nasceram, eu adoeci, né? Eu acho que tinha uma predisposição genética e pela correria, pelo estresse que eu tive, porque eu fiquei 3 anos sem dormir. Eu não dormia mesmo. Meu marido no quarto e eu com eles. Porque um acordava chorando, o outro dormia, o outro já estava acordado e era assim. Você quer ter gêmeos, hein? Então, assim, foram 3 anos sem dormir. E esse desgaste meu corpo, né, depois acaba sentiu. Com qualquer um. E daí, tendo essa predisposição, daí 7 anos depois eu comecei a desenvolver uma doença autoimune. E aí eu fiquei bem ruim, eu não consegui voltar a trabalhar mesmo. Agora que eu tô bem. Então, quando eles estavam com uns 10 anos, eu adoeci. E até com 18 anos, eu tava bem ruim ainda. Então, foram 8 anos bem difíceis na minha vida. E quando chegou a pandemia, que eu caí de cama, eles que cuidaram de mim. Mas por conta dessa sua doença autoimune, não por conta do Covid? Você não... Não, da doença autoimune. A doença autoimune eu descobri bem antes. Quando chegou a pandemia, eu já estava com um diagnóstico determinado desse problema que eu tenho. E aí, quando entrou a pandemia, piorou. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer mesmo. Acabou aqui, né? 2020 é o último ano. Não vou ver meus filhos casar, não vou ver meus filhos se formarem, nada. Mas aí eles, não, mãe, nós vamos cuidar da senhora, vai dar tudo certo. Cada um cuidou do seu lado pessoal de terminar o estudo, né? E conseguimos passar. Foi um aprendizado muito grande para a família, porque a gente conseguiu ficar muito mais unidos. E passou, né? Passou muito mais fortalecidos, muito melhores.
E daí não voltei a trabalhar, porque hoje eu tô com 52 anos. E até quero voltar, mas agora a gente fica mais... É mais difícil, né? Pra você voltar assim agora. Mas assim, o que eu queria dizer é que eu não me arrependo, porque foi maravilhoso a minha dedicação, porque hoje eles falam, mãe, talvez se a senhora não tivesse dedicado tanto, nós não seríamos o que a gente é hoje. Então a gente tem muito do que você nos ensinou, muito. E sempre aquele cuidado em escola, né, em estar lhe orientando, tudo. Então, valeu a pena. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Que bonito ver 2 meninos de 21 anos falando isso, né? Reconhecendo, com o mundo do jeito que tá hoje. Sim, e eu espero você poder conhecê-los. Eles são especiais mesmo, você vai perceber isso. A personalidade deles, você acha que é parecida? É diferente? É diferente. Eles têm um coração muito parecido, assim, de caráter, de bondade, de ser humano, mas a personalidade é bem diferente. Um é mais enérgico, o outro já é mais tranquilo. Quem que é mais tranquilo é o Leonardo? Não, é o Ao Eduardo. contrário? É o Eduardo. Eduardo é da paz, nasceu para psicologia, só que ele é da TI, né? Mas ele, nossa, é o psicólogo. O Leonardo já é mais assim, quieto. Ele é mais de poucas amizades, de falar pouco. Mas também quando fala, é aquilo, é certeiro. Sabe? Aquela pessoa que fala pouco e fala certo. E eles são, assim, melhores amigos? Eles têm os mesmos amigos ou cada um tem a sua turma e fazem programações diferentes? Então, eles... É porque é uma curiosidade que eu tenho com gêmeos em geral. Eles sempre foram muito juntos, muito unidos, tanto que na época de escola nem precisava vir amigo em casa brincar, era sempre eles ali, nunca sentiram falta, sempre muito, muito juntos. Agora, esses 2 anos pra cá que o outro arrumou uma namorada e tal, então eles separaram um pouco. Então, o Leonardo sentiu um pouco. Não que brigaram, ficaram, não, mas ele sentiu. E o Léo tem poucos amigos, ele tem alguns amigos, ele não é de sair muito, então tem alguns amigos em comuns, mas ele tá mais com os amigos dele agora e o Edu com os amigos dele da noiva, né? Então, de vez em quando eles saem juntos, mudou um pouco. Mas faz parte, né? Faz parte da vida do adulto, né? Sim. Mas Ô, Fabi, você comentou antes, né, da gente estar gravando, quando a gente tava conversando antes, que você falou que o seu caso da superfetação foi 1 em 1 milhão. E essa sua condição, ela é uma doença rara também, né? Também, um caso em 1 milhão. Chama esclerose sistêmica progressiva. Aí, assim, você deve ser premiada mesmo, né? Assim, não falando mal, é claro, né? Sim. Mas já tentou jogar na Mega Sena, assim, de repente, Pois né? 1 em 1 milhão que ganha. Quem sabe, né? Já pensou nessa daí um caso em 1 milhão sou eu? Mas eu acho que é aquilo que eu sempre falei, a gente brinca tudo. Mas eu acho que a melhor parte da vida e as coisas mais importantes da nossa vida, o dinheiro não compra. Com certeza. É bom você ter condição, claro. A gente não pode ser hipócrita, a gente gosta de ter condições de poder ajudar, viver uma vida boa. Mas só que isso não é o mais importante, nosso coração não deve estar aí, né? Quando o nosso coração está nisso daí, já não é legal. E eu sempre falo isso para eles, a nossa vida tem que seguir assim. Os nossos valores são esses. As coisas mais importantes o dinheiro não compra. Então, eu acho que é isso, é momento, é história, é o que você construiu, a verdade que você vive, né? Você olhar para aquilo que você passou, tudo, e você não ter nenhum pesar, você fala, nossa, como valeu a pena, né? E não se arrepender, igual você falou assim, não se Exatamente. arrependa. A gente já entrevistou outras pessoas e a gente acabou perguntando assim, né, depois de saber toda a história dela, assim, em algum momento você se arrependeu de ter tomado essa decisão? E não tem, eu acho que como a gente falar que a gente se arrependeu de alguma coisa, né? Igual você disse, os seus filhos estão aí com 21 anos, são saudáveis, são felizes, são gratos, né? Sim. Como que a gente vai se arrepender? E ainda, né, que no seu caso não foi por causa de alguma decisão que você tomou, porque quando você engravidou, você nem era, né, com idade avançada, nem nada. Não. Foi algo completamente esporádico, você disse também que não tem nenhum fator genético, podia acontecer com qualquer pessoa. Sim. E você lidou da melhor maneira que você pôde. Sim. E tomando essas decisões consciente com seu marido, com a sua família, e deu tudo certo. Exatamente, graças a Deus, né? E também é um exemplo de fé, né? Porque o quanto que você teve que confiar, às vezes não tinha nada na sua mão. Sim. E você só deixou nas mãos de Deus. E eu falo que essa história de fé é independente de religião, né?
quando eu engravidei e o médico falou aquilo na UTI, ele tirou meu chão. Ele falou assim, olha, pode ser que amanhã você venha e não esteja aqui vivo. E em 2019, quando eu tive o diagnóstico, a médica falou assim pra mim, se você tratar, você vai ter uma sobrevida de 5 anos. Se você não tratar, você vai perder seu pulmão em 1 ano. Simples assim. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, eu já passei por isso. E o Senhor me sustentou e eu tô aqui. Então eu não vou acreditar no que ela tá falando. Porque o Senhor é o dono da vida e o Senhor me deu a vida e o Senhor tem o direito de tirar, e não o que ela tá falando. E eu não acreditei naquilo e segui minha vida. Graças a Deus deu tudo certo. Não fiz o que ela mandou na época. Eu fugi um pouco do tratamento, busquei outras alternativas. Mas no fim deu tudo certo. Mas assim, só para ilustrar que às vezes o mundo tira o nosso chão e o nosso sustento não está aqui mesmo, é na nossa fé, é Deus que cuida de nós mesmos. Com certeza. Então a fé, eu sempre digo isso, que Deus, né, a nossa fé, o amor da nossa família cura. Cura tudo, saúde, emoção, tudo. Que lindo. Eu ia pedir para você deixar um recado para quem tá assistindo, mas eu acho que tudo que você falou já foi um recado muito bom. Esse é o melhor recado que você poderia dar. É isso E mesmo. para nós foi um prazer não foi nem entrevistar, mas estar aqui com você contando a sua história, porque quando a gente teve essa ideia de começar a fazer esse podcast, a gente falou assim, vamos abordar temas do dia a dia, da maternidade, tabus. Aqui a gente fala sem julgamento nenhum de coisas que, no final das contas, a internet tá cheia de mimimi. A gente fala assim, do ponto de vista da nossa visão. Eu acho que a gente nunca pensou que a gente ia ter a oportunidade de entrevistar uma história de vida tão bonita, tão difícil, tão rara, né? Quando a gente começou a fazer isso. E aí até é um recado pra quem tá assistindo. Se você gostou, se você gostaria também de compartilhar a sua história, a sua vida, o acontecimento que você teve que envolvendo aí filhos, gestação, maternidade, você é mais que bem-vinda aqui para compartilhar essa história. Eu acho que a gente geralmente fala assim, pode ser que alguém que esteja vendo, né, esteja passando pela mesma situação. No seu caso, eu acho um pouco mais raro alguém estar passando pela pela difícil que aconteça, Pode mas ter. pode ter. E também informação nunca é demais, né? Foi muito legal. Sim. E não só a questão da superfetação, mas a sua maternidade depois de você receber essa notícia, né? E tudo como você resolveu criar os seus filhos e levar aí a maternidade. Eu acho que essa é a história, né? O que aconteceu, de fato, ele foi só um ponto da sua história de vida. Eu sempre digo para eles sempre falo que a gente passa por lutas. Nós sempre vamos passar, independente do que você viver. O mais importante é a gente não ter pesar, é você olhar para aquilo e falar, puxa vida, valeu a pena. Eu sofri tanto, que nem com o meu problema de saúde, eu sofri tanto, mas eu olho para trás, eu não tenho pesar. Porque valeu tudo que eu vivi, como experiência, tudo que Deus me mostrou, o aprendizado, o fortalecimento. Então é isso, é você viver uma verdade, viver intensamente o que você está vivendo hoje, né? Porque a gente não sabe se tem um amanhã. Falar mesmo que ama e beijar e abraçar e dizer eu te amo e valeu muito a pena estar aqui, vamos estar junto. E o amanhã Deus está provendo, né? E assim, eu queria dar parabéns, a sua história é linda. E assim, você fala que você não teve uma carreira profissional, mas com certeza você é uma mulher de sucesso. Com certeza. Com certeza, a definição de sucesso é isso. Você olhar e falar, olha, minha família tá aqui, eu me dediquei, estão criados, estão seguindo no caminho certo, são bons seres humanos, que hoje em dia é muito difícil. E eu sempre falo que assim, eu como mãe, eu quero criar um ser humano bom. Eu não me importo o que ela vai fazer da vida dela, quem ela vai querer ser. Eu só quero que ela seja uma pessoa boa. E você conseguiu isso. Então, parabéns. Obrigada. Verdade, é isso mesmo. Se você ainda não segue a gente, por favor, estamos em todas as redes sociais, no @QueMãeNunca, no Instagram, no YouTube e no Spotify. E, por favor, vá até o YouTube, assista o nosso episódio completo e ative as notificações e siga a nossa página. É muito importante pra gente. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigada, até mais.